Você tem uma nova vida ou você está apenas na igreja de Nova Vida? Essa foi a pergunta, é uma brincadeira que eu fiz com os irmãos ontem na consagração. E eu queria continuar ministrando um pouquinho nesse tema que é tão longo, tão extenso. E eu, como tive essa oportunidade, eu quis trabalhar nesse tema e dividir ele. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Você achando, você pode se colocar de pé. Nós acabamos de adorar, de cantar sobre isso. Quando nós falamos da cruz, quando nós falamos que nascemos de novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo. Vamos, queridos, ler todos juntos, nessa versão que está aí no telão. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas, eis que tudo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia sobre nós. A nossa oração nessa hora, Pai, é que o seu Espírito fale aos nossos corações. Ministra, Senhor, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar? Então, querido, olhando para esse entendimento, o tema da nossa mensagem é esse: bem-vindo à nova vida. Dá uma olhada para esse querido que está do seu lado e fala: meu irmão, bem-vindo à nova vida. Ah, que isso, Anderson, eu já tenho nova vida. Que isso, eu já estou na nova vida, ok. Eu quero fortalecer com os irmãos algumas informações que eu tenho convicção que é de conhecimento da maioria. Como 2026 é o ano da prioridade, certo? A gente precisa olhar para algumas temáticas com olhos espirituais e entender a seriedade delas. Porque é muito comum, queridos, uma ilusão de já saber de tudo, sim ou não? Já conheço tudo. Já tenho informação, já tenho conhecimento. E a gente vive dias assim. Vivemos dias de muitos conhecimentos, vocabulários evangélicos, citações, que até quem não pisa na igreja, durante, vamos dizer assim, todo um ano, durante todo um período, mas acaba se dizendo cristão, não experimentam Cristo com profundidade e também, claro, não têm uma nova vida. Muito se fala de conversão, fala-se de graça, fala-se de liberdade, mas a pergunta não é se falamos de Cristo, a pergunta é se estamos vivendo em Cristo. A pergunta é: a minha vida está transformada ou está conformada? Eu tenho uma nova vida, eu só frequento a nova vida. Eu sou uma nova criatura, ou só tenho um novo pensamento? Segundo a Timóteo, Paulo diz assim no capítulo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando ao seu poder. Muitas vezes, a gente aparenta algo,
mas no nosso interior não crê, assim, de fato, genuinamente. Ontem, eu não vou repetir aqui, mas eu falava com os cooperadores, com os trabalhadores, com o povo que estava aqui na consagração, e vinha trazendo vários escândalos do meio gospel, do meio evangélico, escândalos de pastores, coisas bizarras que até no mundo você não vê. Escândalos de facções criminosas que, mesmo continuando roubando, continuando matando, continuando usando os seus entorpecentes para destruir vidas e outras famílias, eles botam o slogan lá: Jesus é o dono do lugar. E não aceita nenhum outro tipo de religião, só a cristã protestante. Porque eles são contra a idolatria. Eles acham que eles são de Deus. Eles acham que podem usar a Deus, o Deus que eles criaram, e não ser transformados por Deus. E eu trazia para os irmãos vários relatos de pessoas que estão fazendo conteúdo adulto, trabalhando na indústria mais de 18 anos, que se dizem cristãs. Eu falava para os irmãos de cantores seculares que hoje se convertem e continuam fazendo o seu show, o seu carnaval, as suas micaretas, e nada muda. Eu falava, na minha época, quando a gente começa a falar muito na minha época, a gente está velho, né? Eu sei. Eu falava assim, eu sou da época que eu joguei todos os meus CDs fora. Eu joguei várias revistas que eu tinha fora. Eu selecionava minhas amizades. Agora eu não posso andar mais com um fulano de tal, ciclano. Eu abri mão de algumas coisas e eu não era o especial, muito pelo contrário. Era o testemunho que eu via na vida daqueles que eram separados, que tinham uma nova vida. E assim que eu me converti, eu falei, é preciso abrir mão. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, para mim, assusta ver pessoas hoje que se convertem e nada muda. A pessoa não precisa mudar o jeito dela de vestir, a pessoa não precisa mudar o jeito dela de viver, a pessoa não precisa mudar as suas amizades, a pessoa não precisa mudar nada. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo diz, se alguém frequenta a igreja, é isso que ele fala? Não, ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É possível estar na igreja e não estar em Cristo, Anderson? Pergunta para o seu coração e deixa o Espírito Santo te responder. Queridos, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que a nova vida, ela começa no arrependimento. Nova vida começa com arrependimento. O que é isso? Eu tenho vergonha de quem eu era. Eu repudio aquelas minhas ações. Eu não quero mais isso. É conversão. Eu ia para o norte, faço uma conversão e vou para o sul. Conversão é isso. Eu não vou mais por esse caminho. Quem está me entendendo? Mateus capítulo 4, verso 17 diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem começou maior dentre os nascidos de mulher, dito pelo Senhor Jesus, João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Anderson, mas Jesus sentou com publicanos, com pecadores, com prostitutas, sentou. E nunca deixou de pregar o amor, a justiça e o arrependimento.
Porque só alcança a salvação quem se arrepende. Só consegue viver em novidade de vida quem olha para as coisas velhas e fala, isso passou, eu não estou mais lá. É uma nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Amém, igreja? Arrependimento é metanoia, é mudança de entendimento. Não é remorso, é mudança de mente, é direção, é o senhorio de Cristo coordenando a minha vida. Isso é arrependimento. Remorso são coisas diferentes. Deu errado, ai meu Deus. Já viu gente que pede perdão só depois que dá zebra? Já viu gente que confessa pecado só depois que foi flagrado, virou um escândalo, me perdoa. Agora? Não é apenas deixar o pecado. Isso não é arrependimento. É deixar o trono do coração. Deixar o Senhor governar o nosso coração. Salmo 51, Davi está lamentando, mas por uma repreensão que o profeta Natã levou sobre ele. E Davi fala assim, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Aí depois ele vai e rasga o seu coração diante do Senhor. Isaías 55 diz assim, deixe o perverso o seu caminho. Queridos, conversava com a minha esposa ontem. Eu falava, Adriana, não existe pecado maior do que a obra de Jesus na cruz do Calvário. Não existe. A obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é poderosa para restaurar qualquer indivíduo, para trazer a nova vida para toda a humanidade. Não existe. Agora, é preciso se arrepender. A parte de Jesus já está completa. Nova vida começa quando param as justificativas. Cessa a autodefesa e o coração se rende. Porque o oposto de arrependimento, queridos, é desculpinha. Tem muita gente que não se arrepende, ainda ataca se alguém comentar. Existem casos que você fica sabendo que você não pode falar nada, que senão você sai como errado. Porque as pessoas têm tantos argumentos hoje. Eu vi uma cristã que faz conteúdo adulto, naquele famoso 30 contra 1 agora, né? Tinha 30 pastores refutando ela. Ela falou assim, não, Deus me chamou para fazer isso aqui. Deus me chamou para pregar, mas você está fazendo filme até com o seu próprio filho. Gente, é coisa que o mundo está escandalizado. E a pessoa está falando que é crente ainda, e ela tem um monte de argumento que eu vejo muito cristão dar. Onde que ela aprendeu isso? Onde ela aprendeu? A gente precisa tomar muito cuidado quando se fala da graça de Deus. A graça de Deus é algo maravilhoso. É o favor imerecido. Mas a graça de Deus não é um cartão de passe livre para libertinagem. Paulo fala assim, acaso vou dar ocasião à carne? É claro que não. Já que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, calma aí. A gente precisa entender a graça de Deus. A graça de Deus é, mesmo eu não merecendo, Ele morreu na cruz por mim. E se eu me arrepender dos meus pecados, se eu me envergonhar daquela antiga vida, eu tenho acesso com Deus. Quem lembra de Zaqueu? Lucas 19. Zaqueu fala assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo
quadruplicado. Zaqueu era um homem que ele não cobrava apenas impostos, ele roubava o povo. Ele era um cara mentiroso, um cara picareta e era um ladrão. A graça de Jesus alcançou Zaqueu. Só que Zaqueu, assim como João Batista fala em Mateus capítulo 3, produzir, pois, frutos de arrependimento, Zaqueu, ele está falando assim, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu abro mão, eu não quero saber mais disso. É uma nova vida, é uma nova história, eu quero ressarcir. Não é um evangelho apenas da boca para fora, é um evangelho do coração transformado. Martinho Lutero diz que toda a vida do cristão deve ser de constante arrependimento. Toda a vida do cristão precisa ser de constante arrependimento. Eu preciso ser hoje melhor do que fui ontem. E pode ser que hoje, a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sabe o que é cuidar, irmão? Eu começar, quase resvalou meus pés, lembra do Salmo 73? Aí eu vou para o santuário. Não foi essa restauração de Asaf? Eu já estava pensando um monte de coisa. Querido, você vai pensar. Eu vou pensar. Aí a gente vai para o santuário. Até que entrei no santuário. E atentei para o final de todas essas coisas erradas que eu estava pensando. Estava fazendo comparação da minha vida com o ímpio. E não é nada disso. Quando eu chego na presença de Deus, muda tudo. Quem está me entendendo? A vida do cristão deve ser de arrependimento. Segundo ponto, nova vida é reconhecer o nosso estado de pecador. Para eu acessar essa nova vida em Cristo Jesus, eu preciso reconhecer. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nova vida não começa quando me acho bom. Começa quando eu reconheço que eu estou perdido, eu não sou nada sem Cristo. Agora, queridos, quantas vezes Jesus subiu na cruz? Quantas, irmãos? Uma vez, né? Ontem eu falava com os irmãos na consagração. A gente precisa entender a diferença de uma vida do ímpio, uma vida de iniquidade, e uma vida de uma pessoa que anda em retidão e pode pecar com o seu pensamento. Ela pode pecar com um olhar, num momento de ira, num deslize, numa murmuração. Sim ou não? Estamos livres disso, queridos? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso é nova vida. Eu reconheço o meu estado de pecador, as minhas limitações, mas não quer dizer que eu seja um ímpio. O ímpio é aquele que vive na prática do pecado. O ímpio é aquele que peca na segunda, peca na terça, é uma mentirinha aqui, é uma pornografia ali, é uma outra situação aqui, Isso é ímpio. E a Bíblia diz que os ímpios não herdarão o reino dos céus. Não sou eu, não é o meu evangelho. Então a gente precisa entender o nosso estado de pecador, reconhecer que sem Cristo nós não alcançaríamos a salvação, reconhecer que a obra da cruz foi completa, e a gente reconhece que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus! Mas precisa confessar. Confissão é regada por arrependimento.
Quem lembra do fariseu e do publicano orando? Lucas 18. Fariseu lá, todo cheio de pompa, eu mereço estar aqui, Senhor. É quase um favor de Deus falar com ele, né? E o publicano, ele vem humilde, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Ele bate no peito. Ele não ousa levantar os olhos. Ele não ousa. Ele pelo menos até fala, eu não estou no nível desse mega santo que é o fariseu aí. Muito pelo contrário. O publicano nos dá um exemplo de humildade. Ele nos ensina a reconhecer a nossa dependência de Deus, que é o único que nos justifica. Quem está me entendendo? Ninguém nasce de novo se achando muito bom. Se a graça só é preciosa para quem... A graça, perdão, só é preciosa para quem entende o tamanho da sua miséria sem Deus. Tem gente que acha que é muito bom, sabia? Tem gente que acha que se não for do jeito dela, nada presta, nada funciona. Se ela não estiver presente numa situação, é glória a mim, louvado seja eu. Queridos, é a graça de Deus. É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. No sepultamento do meu primo, nessa semana, muitas pessoas deram várias palavras, e a pastora até que estava dirigindo, foi muito usada por Deus, até falei com ela isso depois, com muita graça. E no final ela deu oportunidade para algumas pessoas falarem, e perguntou se eu queria falar. Eu ainda falei sobre isso. Muitas vezes a gente olha assim, sabe? Tantas vaidades para tanta coisa. Aí depois você vê um amigo novo, que estava bem num dia, no outro estava num caixão. Aí você fala assim. Só que tem gente que ela não reconhece seu estado, sabe? De pecador, de miserável sem Deus, sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus. As pessoas se acham tanto. Acham que podem tanto, querido. Quem somos nós sem a graça de Deus? Todos pecaram, o pecado leva à morte. Nós carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, se não fosse a glória de Deus, querido. Ah, se não fosse. A W. Tozer diz uma frase muito interessante sobre esse estado de pecador. A gente precisa reconhecer nosso estado de pecador. E ele diz assim: Deus não pode salvar quem ainda não sabe que está perdido. Olha só. É uma verdade. Deus não pode salvar quem ainda não sabe que está perdido. A gente precisa reconhecer o nosso estado. Caminhando aqui, queridos. Nova vida é crer no Filho de Deus. Quem aqui crê em Jesus? Eu cito muito esse versículo. Versículo 12 de João, capítulo 1. Diz assim: mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus, você é filho de Deus, meu irmão. E se eu entendo que eu tenho uma nova vida, eu preciso reconhecer que eu sou filho de Deus. Crer não é concordar intelectualmente, é confiar, entregar e defender e depender. Eu confio, eu me entrego e eu dependo da graça de Deus, da presença do Senhor. Quem está me entendendo? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Spurgeon diz: a fé não é uma âncora lançada no nada, mas no caráter fiel de Cristo. Existe fé
para muita coisa. Quem aqui crê que quando acabar o culto vai para a sua casa? Você crê? Depois você vai almoçar, né? Depois talvez você dê uma descansadinha à tarde. Aí você retorna para o culto à noite. Sim ou não, irmão? Amém? Isso é fé. Você está projetando algo que nem aconteceu. Sim ou não? Isso é fé. Agora, o que é fé em Deus? Como Spurgeon disse, é uma âncora que eu lanço no caráter fiel de Cristo. Não estou lançando essa âncora no nada. Não estou lançando em qualquer lugar. Não, não, não. A minha fé é no Senhor Jesus. Isso é nova vida, querido. Confiança, dependência e obediência. Quarto ponto que eu quero olhar com os irmãos sobre a nova vida. Nova vida não é legalismo, é novo coração. Eu quero olhar alguns pontos com os irmãos para a gente... Lembra que eu falei no início? Estaria falando muitas coisas óbvias para muitos, mas é bom a gente repetir, fortalecer, trabalhar alguns pontos aqui que são necessários. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, tirarei o coração de pedra. Você conhece crente com coração de pedra? Não levanta a mão. Ontem eu brinquei com os irmãos. Sempre quando eu toco nesses assuntos assim de mudança, de gente que não quer mudar, eu lembro do pastor Jonathan falando sobre a síndrome de Gabriela, né? Isso aí é só para quem tem mais de 40, que vai saber bem a referência. E diz assim, que dizia assim a música, né? Eu nasci assim, Ó, tem um monte de velho aí, viu? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Tá vendo como é que... Não é velho. Ontem eu brinquei com um amigo, falei, é master. Depois de master vira sênior. E assim a gente vai. Queridos, tem crente que acha que não precisa mudar. E tá bom, querido, mas então você não tem uma nova vida. Quem está me entendendo? Cuidado, a gente precisa de mudança. Legalismo, ele muda o exterior. O evangelho transforma o nosso interior. Jesus, a palavra de Deus, veio para transformar o meu interior. Se você olhar Gálatas 5, você vai olhar os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? São transformações no caráter, na alma. Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Acho que eu esqueci uma. Mas tudo bem. São coisas o quê, queridos? São coisas do caráter, são coisas da alma. São coisas do nosso interior. Isso é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, queridos? É algo que o próprio Deus está moldando dentro do coração daquele que tem nova vida. Agora não, o legalismo, eu mudo o meu linguajar. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, amados irmãos. Tudo bem, mano, não estou condenando não. Mas se eu só mudar a minha fala, as minhas vestes, e não mudar o meu coração, isso é legalismo. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, que vivifica é o Espírito. O Espírito Santo precisa moldar o nosso coração. Graça não é oposição ao esforço, é oposição ao mérito. Eu preciso entender que a graça de Deus, ela me alcançou de tal forma que ela me deu a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus, ela me deu a oportunidade de largar aquela vida de pecado, não ter mais prazer naquilo, mas que o mérito nenhum é meu, é o Espírito Santo moldando o meu coração, moldando a minha vida.
Legalismo tenta consertar o velho homem. O evangelho crucifica o velho homem. Ninguém aqui precisa de conserto, não. Você precisa morrer e nascer de novo. Antes eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, tudo bem. Só estou fortalecendo então o que você já sabe. Mas nova vida não é conserto do antigo Anderson. Não, não, não. Nova vida é crucificar. Paulo diz, ao que nós cantamos, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Deus não quer regras cumpridas, querido. Deus quer corações transformados. Tem muita gente muito pontual, muito obediente, mas o coração está podre. A gente pode enganar homens, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bens e os maus, os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O salmista Davi diz assim, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu deito e quando eu me levanto. Deus te conhece. Deus me conhece. Nós precisamos ter uma nova vida, assim, queridos, sem legalismo, mas com o coração transformado. Deus não quer regras cumpridas. A regra cumprida é a essência daquilo que já aconteceu dentro do meu coração. A minha obediência é apenas um reflexo de algo que o Espírito Santo já ministrou e já fez no meu coração. Quem está me entendendo? Agora, quando a coisa fica invertida, e pode ficar, aí é um problema. Caminhando aqui, querido, um outro ponto. Nova vida é vida em santidade. Nova vida é vida em santidade. As coisas velhas já passaram, eis que tudo. Você cantou aqui, eu nasci de novo. Sim ou não? Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita! Vamos ler esse versículo de novo? Segui a santificação, sem a qual... Queridos, isso é um tema muito sério. O Senhor Jesus, que não brincava, quando o assunto era salvação, Jesus não brincava. Os discípulos voltam todo felizinho, Senhor, Senhor, os demônios nos submetem, eu orei, o fulano ressuscitou, houve prodígios, maravilhas, e tal. Jesus está assim, legal. Meu querido, a alegria de vocês tem que estar, no que o seu nome está no livro da vida. Porque no último dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Olha como que Jesus joga um balde de água fria. Sabe por quê? Jesus não estava preocupado em emocionar ninguém. Ele estava preocupado que as pessoas alcançassem a salvação. Cuidado com quem só se preocupa em te emocionar. Jesus não se preocupa com emoção. Jesus se preocupa com a salvação. Toda a obra de Jesus foi por obediência e salvação. Aí Jesus fala assim, porque naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei na igreja, em teu nome eu trabalhei, eu fiz, e tal. Ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras versões diz assim, malditos que praticam. Mas era a gente que estava trabalhando no reino. É muito sério isso, queridos. Seguir a santificação sem o qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, queridos. Ontem, eu ainda falei com os irmãos, a gente precisa olhar
Porque tem muita gente que quer adorar, e a gente precisa entender, o Deus que eu criei ou o Deus que me criou? Quem que nós estamos adorando? A gente precisa ter uma ciência que a gente não é obrigado a concordar com tudo da palavra de Deus. Você não é obrigado. Mas você concordando ou não, eu concordando ou não, a palavra é soberana. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Deus é soberano. E o Deus que me criou é do jeito dele, não do nosso. E tem muita gente querendo fazer do seu jeito, segundo o seu Deus. E quando eu falo do assunto santidade, querido, eu vivi para ver crente tendo problema com o assunto santidade. Ver crente se ofender quando o tema é santidade. Ontem eu falei com os irmãos sobre vários escândalos que a gente vê em internet, jornal. Essa última semana teve um outro. E o reflexo disso é o quê? Falta de santidade. Santidade não ofende quem tem nova vida. O tema santidade não ofende, porque santidade não quer dizer que eu não sujo minhas mãos. Santidade quer dizer que eu vou na água da vida e consigo me lavar. Que eu reconheço o meu estado de pecador, como nós falamos no tópico 4, se eu não me engano, e eu volto até Jesus e falo, Senhor, eu não sou um ímpio, eu não sou um iníquo, eu me lavo na tua presença, no teu sangue. Santidade ofende quem não nega a sua carne. A pessoa quer viver para ela mesma, segundo os seus prazeres, as suas vontades, os seus achismos. Aí a santidade vira um problema. Quem está me entendendo? Santidade não é isolamento. Santidade é consagração. Eu consagro a minha vida para o Senhor. Eu consagro a minha vida para Jesus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é santidade, querido. Você se cuidar. Você se envergonhar quando um pensamento ruim vem. Quando um desejo ruim vem. E vem. Isso é santidade, querido. É buscar viver em novidade de vida. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Quem está falando isso, gente? Quem é santo aqui, diga amém. Vou perguntar de novo. Quem é santo aqui, diga amém. Nós somos santos em Cristo Jesus. Se você não é santo, você está perdendo seu tempo na igreja. Se você não é santo, a obra de Jesus foi em vão na sua vida. Ele nos chamou. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem nós somos? Para anunciar as maravilhosas obras daquele que nos tirou do império das trevas. Nós somos santos, querido. Nós somos santos, não por mérito nosso, é por Ele, pela obra dEle, porque nós nos lavamos nele, nós ceiamos. O que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia, querido? Ainda que as nossas vestes estejam manchadas, sujas, pelo sangue do Cordeiro, elas se tornarão mais alvas que a neve. Vocês sabiam que os discípulos, eles ceiavam toda semana? Lá no início, não, fazer isso em memória de mim, a gente não pode esquecer. E toda semana tinha ceia. A gente se lava. A gente lava as nossas vestes. A gente confessa, a gente deixa. A gente alcança a misericórdia. Santidade não é perfeição, porque nós somos aperfeiçoados em Cristo. É direção. Qual a direção que você tem?
Minha direção é olhando para Jesus, o autor da minha salvação. Eu olho para Ele e vou. Caminhando aqui para o final, querido. Nova vida é prazer nas coisas de Deus. Nova vida é ter prazer nas coisas de Deus. Salmista Davi, Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor. Tenha prazer no Senhor. Nova vida, ela muda o nosso apetite espiritual. Muitas coisas que a gente vivia, fazia, perdem a graça. Eu me recordo assim que eu me converti, praticamente no mesmo ano, tinha uma banda que antes de eu me converter eu gostava muito, que era o Raimundos. Não aconselho os irmãos a ouvir, não. Mas o vocalista se converteu logo em seguida. Olha, Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes se converteu logo em seguida. Achei muito legal. Achei muito bacana. E o Rodolfo, ele conta vários testemunhos, tem vários vídeos dele dando esse testemunho. E ele fala que ele era um usuário de entorpecente, aquele matinho que o pessoal fuma aí. Mas assim, levantou, fumava. Antes de tomar café, fumava um, tomava café, fumava outro. Ele falando. A vida dele era fumar. E ele conta que ele se converteu e continuou fumando maconha. Porque santidade, santificação é um processo. Ele continuou fumando maconha. E tal. Ele falou que um dia ele estava ali, já ia na igreja, e ele colocou na boca, após o almoço, o Espírito Santo falou com ele assim no coração: essa é a última. Ele essa é a última. Na verdade, vou nem terminar. Jogou fora. E nunca mais botou na boca. Prazer nas coisas de Deus. Prazer nas coisas do alto. Isso acontece, querido, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, muitas das coisas que a gente fazia, a gente não faz mais. Eu não tenho vergonha de falar, os jovens que estão aqui, eles já me ouviram falar isso 500 vezes. Eu era viciado em masturbação e pornografia. Eu era viciado. Minha filha está ali, ó, Jesus. Agora que eu vi. Queridos, a minha esposa sabe disso, os jovens sabem disso. Eu tinha problema sério com isso. E um dia, eu, olhando para a parábola do jovem rico, parábola não, a história do jovem rico, a passagem, obrigado. E o Senhor Jesus fala com ele assim: uma coisa te falta. Queridos, quando eu li aquilo, o Espírito Santo falou no meu coração: uma coisa te falta. Eu ministrava louvor, igreja. Eu pregava para jovens. Tem anos isso aí, tá? Fala, Anderson, que escândalo. Mas eu não tenho vergonha, não. Eu tinha vergonha de fazer. Agora eu estou liberta há mais de anos. Já confessei para minha esposa, já confessei para os jovens que trabalham comigo, ajudo eles quanto a esse tema. Trago, mostro para eles neurocientistas falando sobre os problemas disso. A ciência, ímpio está falando, ateu está falando contra isso. Aí, queridos, eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E eu pedi misericórdia para Deus. Parei. Passou um tempo, eu tive uma recaída. Depois parei. Querido, o que eu quero falar isso com você? Deus, quando a gente confessa, Ele nos fortalece e nos restaura. Estou falando algo íntimo, pessoal, mas talvez seja totalmente diferente da história. Falei da história do Rodolfo, que é um entorpecente. Cada um pode ter a sua história aqui. Mas nova vida é ter prazer nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Quem está me entendendo? Nova vida, ela muda o nosso apetite espiritual. Quando os ofícios do reino são um peso, precisamos rever a nossa cristandade.
O meu prazer está nas coisas de Deus. Mas quando eu tenho mais prazer nas coisas lá de fora do que nas coisas de Deus, a gente precisa rever o nosso conceito. Quem está me entendendo? O salmista Davi, Salmo 119, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Sabe o que é isso? Eu tenho um prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu tenho prazer em ler a palavra de Deus. Agora, muita gente tem prazer em um monte de coisa. Aí fala assim, eu vou abrir minha Bíblia, eu durmo em 5 minutos. Vá orar, irmão. Ah, eu estou numa pregação, não consigo ficar acordado. Irmão, coloca diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, sabia? Coisa que vai alimentar seu espírito. Tem gente que, não, é muito barulho esse louvor. Aí não vou ficar. Essa música aí é muito lenta. O fulano que está cantando, eu não gosto. Irmão, calma. A carne milita contra o espírito. Não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue cantar louvor, não consegue adorar. Tem alguma coisa errada, não consegue ficar dentro da igreja. Querido, eu não sou pastor de vocês. Eu sou um irmão. Não estou chamando a atenção de ninguém. Eu estou olhando para a palavra. A gente precisa olhar e falar assim, onde está o meu prazer? Se eu não consigo ter prazer nas coisas de Deus, eu preciso olhar para as coisas que são do alto. Jonathan Edwards diz assim, a verdadeira fé sempre produz afetos pelo que é santo. A verdadeira fé sempre produz novos afetos pelo que é santo. Quando eu tenho uma nova vida, eu começo a despertar desejos de coisas santas, coisas que são de Deus. Uma nova mente, e eu tenho foco nas coisas do alto. A minha mentalidade muda quando eu tenho uma nova vida. A minha mentalidade é transformada quando eu tenho uma nova vida. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Tem muita gente se desgastando demais naquilo que é da terra e não abre mão de um tempo com Deus. Não abre mão de um devocional com o Senhor. De orar, de buscar o Senhor, de se consagrar, de tirar um tempo de jejum. Queridos, hoje o mundo está fazendo mais jejum que a igreja. Anderson, que eu não. Tudo bem, amém. Tem tanta gente falando de jejum, jejum intermitente, mas estão vendo a ciência provar os benefícios do jejum. E a Bíblia está lá, mostrando há tantos milhares de anos. E a igreja hoje relativiza tudo. Uma nova mente, foco nas coisas do alto. Por que eu falei de jejum aqui? Jejum não é para Deus, querido. Jejum é para você. Deus não precisa do meu jejum, mas eu preciso. Mortificar a minha carne, me consagrar para o Senhor, tirar um tempo de propósito, tirar um tempo de oração. E sabe o que a gente tem visto muitos falar? Besteira, Deus sabe o que eu preciso. A mente está no foco das coisas da terra. Coisas que a traça leva, que a ferrugem corrói, que o tempo consome, e não olha para o alto, para aquilo que é eterno. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. O mundo mudou, querido? Sim ou não? O mundo mudou? Mudou, né? As pessoas mudaram? Ih, Anderson, só na minha geração já vi tanta diferença. Eu sou a geração especial. Que eu peguei o período... Esse dia eu estava brincando com a Laurinha. Falei, Laura, estava reclamando que o celular dela estava ruim e não conseguia. Falei, Laura, eu e sua mãe, a gente cresceu sem celular. Você não morre, não.
bota lá para carregar, está descarregando toda hora, tudo bem. A gente veio numa geração que a gente não tinha computador, não tinha celular, sim ou não? Aí, de repente, vem algumas facilidades, não tinha controle remoto na televisão, hoje tem controle remoto até para o ventilador, não tinha ar-condicionado. Aí você vai vendo algumas coisas que vão mudando, vão mudando, vão mudando. Agora, minha pergunta é, Deus mudou? Oi? A Bíblia não mudou. Deus não mudou. A verdade não mudou. Então, pense nas coisas lá do alto. Nova vida muda a nossa forma de pensar, querido. Quando eu tenho uma nova vida, ela muda a nossa forma de pensar. A mente passa a ser discipulada pela palavra de Deus. Senhor, eu até não queria, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Quem falou isso? Jesus. Se for possível, passa de mim. Esse cálice aí, mas que seja feita a sua vontade. Querido, talvez você fale assim, Anderson, mas a gente tem que se atualizar. Concordo. A gente não pode ficar para trás. Concordo. Eu falo que eu sou de uma geração que eu precisei ver toda essa evolução do celular. Eu sou do tempo que começou a aparecer os computadores e existia um curso de datilografia, depois não precisou existir mais. Aí daqui a pouco começou a ter curso de informática. Aí tinha curso de informática. Hoje precisa disso? Você larga um computador na mão da criança, que bobear transforma num avião. As coisas mudam, querido. A gente precisa se atualizar? Precisa. Mas a que ponto? Apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século. Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. Nova vida, ela muda a nossa forma de pensar, a forma de decidir, a forma de viver. Amém? E finalizando aqui, queridos, nova vida é vida em abundância com Jesus. Quando a gente fala assim, que Deus te abençoe rica e abundantemente, é entender o que é nova vida. João 10,10 diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Abundância não é ausência de problemas. É plenitude de sentido, mesmo em meia luta. Eu sei por que eu estou passando isso. Eu sei o propósito de Deus. E se eu não sei, eu acredito que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu aprendi a esperar em Deus. Deus está trabalhando no meu coração. Deus está me dando uma lição com isso. Eu vou descansar no Senhor. É plenitude de sentido, mesmo em meio à luta. Paulo diz, em Filipenses capítulo 4, todo mundo gosta muito do verso 13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a plenitude de sentido, Paulo tinha essa convicção de nova vida, quando ele fala no verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ui? Qualquer situação eu aprendi. Eu aprendi a ter muito, ter em abundância, mas também já passei por escassez. Eu já comi do melhor dos manjares, mas já também fiquei com fome. Eu já dormi nas melhores mansões, mas já também dormi
na praia molhado, depois de uma chuva, depois de um naufrágio. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que é isso? É uma vida em abundância no Senhor. Eu tenho plenitude de sentido. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha história. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Deus tem o melhor para a sua história. Deus tem o melhor para a sua vida. Nova vida não está na religião, mas está em Jesus. Essa abundância, porque Jesus está na nossa vida, querido. Jesus diz em João lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus aqui? Amém, querido? Isso não é placa, não é cargo, não é tradição. Nova vida é relacionamento vivo com Cristo Jesus. Cristo não chama admiradores, Ele chama seguidores. Ele vive em nós, querido. Gálatas capítulo 2, verso 20, nós citamos aqui. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então essa vida aqui, ó, na carne, eu vivo para Cristo. Porque muitos querem a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, mas não quer o senhorio de Jesus, não quer viver em nova vida, entregar o controle nas mãos de Jesus. A equação não funciona, querido. Quem está me entendendo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo por Jesus, para Jesus. Amém, querido? Então, concluindo, queria chamar até os irmãos do louvor, só para me ajudar aqui no finalzinho. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eis que faço nova todas as coisas antigas já passaram, as coisas antigas não prestam mais, nova vida é feliz e plena, é livre de culpa, é cheia do Espírito, uma antecipação do céu na terra. Meu medo, querido, não é que o mundo mudou. Meu medo é a gente acreditar que Cristo mudou. Cristo não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem muda sou eu. Jesus não muda. Jesus não muda. E muitas vezes, querido, nós explicamos muito, justificamos muito, mas Deus está nos chamando a viver em nova vida. Ano de 2026, o ano da prioridade. Aproveita a placa da sua igreja para lembrar que você nasceu de novo, que você é uma nova criação, que você é uma nova criatura. Deus não restaura quem se explica. Deus restaura quem se arrepende. Que nós possamos viver para Cristo. Eu tenho certeza que muito que foi dito aqui é de conhecimento da maioria. Muito. Mas eu queria fortalecer isso no coração dos irmãos. Porque a gente vai vendo, e ontem eu recebi um testemunho sobre isso. A gente vai vendo o caminho que a igreja no Brasil tem tomado. E a gente parece assim, será que acabou a nova vida? Será que acabou a transformação do coração? Será que acabou a transformação de caráter? Será que eu não preciso mais abrir mão de nada? Não. Jesus Cristo é o mesmo.
ontem, hoje e será para sempre. Cristo não mudou. Queria te convidar a se colocar de pé, querido. Queria te convidar a colocar a mão no seu coração. A gente vai terminar adorando ao Senhor. Mas você fazer a sua oração. Ano da prioridade. Que nós possamos priorizar viver em nova vida. Viver uma novidade de vida. Eu não sei o que está te impedindo, te agarrando desses vários tópicos que citamos aqui sobre exemplos do que é viver uma nova vida. Eu não sei, o Espírito Santo está aqui. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. E que o Espírito Santo ministre no seu coração, no meu coração nessa manhã. E nos mostre o que precisamos melhorar, o que precisamos focar em 2026, o que precisamos largar, o que precisamos abraçar nesse ano. Faça a sua oração, querido. Pai querido, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Deus. Como aqueles que nasceram de novo, nós esquecemos das coisas que se passaram e avançamos para aquelas que estão diante de nós, Deus. Olhando para o Senhor Jesus, o autor da nossa salvação, nós te pedimos, Senhor, restaura o nosso coração nessa manhã, Deus. Restaura a nossa vida, que possamos, Senhor, andar em novidade de vida, aonde colocarmos os nossos pés, a planta dos nossos pés, que possamos, Senhor, ser uma luz para esse mundo, um sal para essa terra, caminharmos, Senhor, como aqueles que foram transformados, mudados, restaurados em Cristo Jesus. Nós vivemos para o Senhor, nós caminhamos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Eu já estou crucificado com Cristo, e agora eu não vivo para mim mesmo. Ouça os nossos corações aqui nessa manhã. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor, queridos? Falando sobre isso. Que o Senhor abra os nossos olhos. Declare isso. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Ele apagou o nosso passado, declare isso. Senhor, o meu passado, Teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. E o Teu poder, transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Lá no início, mais uma vez vamos declarar: Senhor, abre os meus olhos. Declare isso.
Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de hoje, de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. o teu poder, transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de Deus. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de Deus. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Sim, Senhor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Declare contigo. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado. E agora Eu sou livre em ti. não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só a igreja erga suas mãos e declare isso. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti eu sou Mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Com a mão no seu coração, querido. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu em Cristo Jesus para ser sal dessa terra, para ser luz para esse mundo. O pecado não tem mais poder sobre a igreja do Senhor. A condenação não é uma realidade para aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo venha restaurar corações aqui nessa hora. Que o Espírito Santo venha restaurar vidas aqui nessa hora. Que possamos abrir mão de tudo aquilo que nos prende ainda nas amarras do pecado. Que nos prende ainda no passado. E que possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que não haja poder maior e não existe do que a obra que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Você é uma nova criatura, querido. Você tem um novo coração. Vivemos hoje para o Senhor. E eu tenho certeza, querido, que o Espírito Santo ministrou isso ao nosso coração, para que em 2026 seja um ano especial na nossa história. Seja um ano de viver para Cristo, de olhar para as coisas do alto, não viver com legalismo, mas viver com o coração quebrantado e transformado em Cristo Jesus. Toda vez que o Espírito Santo, querido, nos dá a oportunidade de rever conceitos, é porque Ele conta conosco.
É porque Ele acredita na nossa vida. Ele acredita que a gente pode mais. E tem muito mais de Deus para mim e para você. Quantos creem nisso? Ele nos chama para ser sal da terra e luz desse mundo. Nós não podemos ter uma nova vida, querido. Nós não teremos essa nova vida para vivermos para nós mesmos. Mas que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Para que essa nova vida transborde aonde nós estivermos. Nos nossos trabalhos, nos nossos familiares, nas nossas convivências e vizinhanças. Que essa nova vida transborde através de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Antes de você retornar para a sua casa, antes de nós encerrarmos, eu queria te deixar essa provocação. Por que que o Senhor nos traz a olhar com prioridade para a nova vida? Porque nós somos sal dessa terra e luz para esse mundo. E se nós andarmos em novidade de vida, nós não brilharemos aqui dentro da igreja. Aqui é um lugar de luz. É um lugar que os iluminados pela graça do Senhor se reúnem. Nós nos abastecemos. Mas precisamos viver uma nova vida lá fora. Precisamos viver uma nova vida entre os nossos. Aqueles que estão olhando para nós. E vou ser bem sincero, querido. Há uma grande expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está olhando para mim, está olhando para você. Eu sempre digo isso. Tem muita gente que não conhece a Bíblia, não conhece a igreja, mas te conhece. Eles estão conhecendo Jesus através da nossa vida. Por isso nós vivemos para Cristo. Por isso nós somos sal dessa terra e luz para esse mundo. E aonde eu pisar, aonde você pisar, onde você pisar, as trevas não prevalecerão, porque a luz de Cristo está na sua vida. Você crê nisso? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, com as doces consolações do Espírito Santo, e a graça maravilhosa e abundante do nosso amigo Jesus, sejam com todos aqueles que têm uma nova vida, desde agora e para todos sempre, que o povo de Deus diga amém. Antes de você sair, querido, fale com esse irmão, brilhe nesse mundo, resplandeça a sua nova vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe.